Se é pelo conhecimento da verdade que nós ficamos livres, então que isso aconteça através da palavra do nosso Deus. Estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, então vamos ler 1 Reis, capítulo 4 hoje. Vamos pedir que Deus dirija. Senhor, eu peço que o Teu Espírito esteja aqui conosco, nos dando a orientação, iluminando o nosso entendimento, nos mostrando o que o Senhor quer de nós. Por isso, abençoa-nos em o nome de Jesus com essa meditação de hoje. Amém. Versículo 1 diz: Assim foi Salomão, rei sobre todo Israel. E estes eram os príncipes que tinha: Azarias, filho de Zadok, sacerdote; Eliorefe e Aías, filho de Cisa, secretários; Josafá, filho de Ailude, cronista; Benaia, filho de Joiada, sobre o exército; e Zadok e Abiatar eram sacerdotes; e Azarias, filho de Natã, sobre os provedores; e Zabude, filho de Natã, oficial mor amigo do rei; e Aizar, mordomo; Adonirão, filho de Abdá, sobre o tributo; e tinha Salomão 12 oficiais sobre todo Israel, que proviam ao rei e à sua casa, e cada um tinha que abastecê-lo por um mês no ano. E estes são os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim; Ben-Daquer, em Macás; Saalbim e em Bet-Semes; Elon, em Bet-Hanã; Ben-Hazed, em Arubote. Também este tinha Socó e a toda a terra de Éfer. Ben-Abinadab, em todo o termo de Dor, tinha este a Tafate, filha de Salomão, por mulher. Baana, filho de Ailude, tinha a Tanak e a Megido e a toda a Bet-Seã, que está junto a Zeratã, abaixo de Gisrael, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, para além dos Joquimeão. O filho de Geber, em Samote de Gileade, tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha o termo de Argob, o qual está em Bazã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de cobre. Ainadab, filho de Ido, em Manaim; Aimás, em Naphtali. Também este tomou a Basemate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Uzai, em Aser, em Aslod. Josafá, filho de Paroa, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Sion, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã, e só uma guarnição havia naquela terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está junto ao mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, e até os termos do Egito, os quais traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 70 coros de farinha, 10 bois cevados e 20 bois de pastos e 100 carneiros, afora os veados e as cabras montesas e os corços e as aves cevadas, porque dominava sobre tudo quanto havia no lado de cá do rio, Tifsa até Gaza, sobre todos os reis do lado de cá do rio, e tinha paz de todos os lados em redor. E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalo para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, esses provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão, e a todos quantos se achegaram à mesa do rei Salomão, coisa nenhuma deixavam faltar. E traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os jinetes, para o lugar onde estava, cada um segundo o seu cargo. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar.
e era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Esraíta e Hermã, e Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor, e disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o ísopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. O comentário daqui diz: e vinham de todos os povos. A fama de Salomão se espalhou por muitos reinos, a ponto de vários nobres saírem de suas nações para aprender com ele. Embora o rei fosse um homem cheio de conhecimento e dotado de grande inteligência, não conseguiu aplicar essa sabedoria na sua vida espiritual. Ele entendia de todos os assuntos, desenvolveu profundamente o seu intelecto, mas isso não impediu de cair em pecado, pois se corrompeu com os deuses das suas mulheres estrangeiras. Neemias 13:26 diz assim: porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, sendo ele amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel? Contudo, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. É importante pedirmos sabedoria ao Senhor, mas devemos ter a consciência de aplicá-la em nossa vida, para que nossas escolhas e atitudes sejam acertadas e nossa salvação seja mantida. Então Salomão, ele teve muita sabedoria, inteligência, mas terrena, diferente da sabedoria sobrenatural que vem de Deus, né? Um entendimento que vem de Deus. Faltou isso. Ele teve muita sabedoria humana para governar a nação de Israel, mas faltou a sabedoria espiritual. Segundo Crônicas, capítulo 1, o Bispo Macedo começa assim, ó: o segundo livro das Crônicas registra a história de Salomão e dos reis de Judá. Ele foi designado pelo Altíssimo para construir o templo no lugar de seu pai, Davi. O reinado de Salomão, de 971 a 931 a.C., foi selado pela paz, pela prosperidade e pelo crescimento de Israel. O livro narra também o avanço da idolatria na nação e a sua consequente queda espiritual. Isso provocou a sua divisão em 2 reinos, norte e sul, durante o reinado de Roboão, no período em que os reis reformadores e tementes a Deus governavam. A fé de Israel no Deus vivo era resgatada. No entanto, quando homens perversos subiam ao trono, a apostasia reinava entre o povo. Foi assim até a nação ser levada ao cativeiro babilônico em 586 a.C. Então, o livro de Reis mostra os erros, os acertos de muitos reis e um espelho para que possamos olhar para nós e não nos deixarmos guiar pelos mesmos erros do passado, porque a Bíblia é contemporânea. Primeiro, Crônicas 1, versículo 1. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e de 100, aos juízes e a todos os governadores em todo Israel, chefes das famílias. E foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus a Quiriate-Jearim, ao lugar que lhe preparara, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a consagração o buscavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre, que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. O comentário dos 5 e 6, 1000 holocaustos. Salomão escolheu o altar como ponto de partida para iniciar seu reinado. Ele sabia que por si mesmo não estaria plenamente capacitado para conduzir Israel. A fé de Salomão moveu a chamar a atenção de Deus, dando-lhe uma oferta de 1000 animais.
Somente pelo poder do alto seu reinado poderia ser estabelecido. Por compreender isso, o rei estava disposto a sacrificar. Podemos dizer que o tamanho do sacrifício é proporcional ao tamanho daquilo que queremos receber. O que Salomão queria era muito superior a ouro e prata, por isso ele fez um sacrifício tão expressivo, diante do qual houve a manifestação do Todo-Poderoso. Salomão está começando muito bem, né? Sacrificando, buscando a Deus, né? Buscando a direção, pedindo sabedoria. O apóstolo Paulo fala isso, se eu não estou em erro, para Gálatas, né? Ele fala, começando bem no espírito, mas terminando na carne. Exatamente o que aconteceu com Salomão. Começou no espírito, terminou na carne, né? Na vontade da carne. 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, pede o que queres que eu te dê. Comentário, pede o que queres. Imagine-se diante do Altíssimo fazendo o pedido que desejar e ser atendido. Ele concedeu essa oportunidade a Salomão e continua a nos proporcionar hoje. Quando a nossa vida agrada a Deus, podemos pedir o que quisermos, desde que essa esteja de acordo com a sua vontade. E Ele terá imenso prazer em nos dar. Por outro lado, se vivermos na injustiça e na desobediência, não seremos atendidos por Ele, ainda que façamos orações, clamores e até ofertas de sacrifício em seu altar. Sabe, o Senhor Jesus fala do fruto, né? Todo cristão que está em Jesus, quer dizer, ele é uma vara que está plantada em Jesus, quer dizer, posta na videira que é Jesus, ele vai dar frutos. E quando ele fala sobre os figos, quando ele foi buscar figo numa figueira não achando, ele amaldiçoou aquela figueira, porque ela aparentava ter frutos, mas não havia frutos, quer dizer, só aparência de religiosidade não adianta. É preciso apresentar os frutos. E quem dá os frutos é Jesus através da pessoa. Depois disso, explicando, né, o porquê daquela figueira ter secado, Jesus falou para os discípulos que se eles tivessem fé como do tamanho de um grão de mostarda, a mesma coisa que ele fez com a figueira, faríamos também. Então o segredo está na fé, mas uma fé que tem que estar plantada em Jesus para dar certo. No 8. E Salomão disse a Deus, tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este teu grande povo? Então Deus disse a Salomão, porquanto ouvi isto no teu coração e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. O comentário diz, o pedido de Salomão para ter sabedoria e conhecimento para julgar o povo agradou tanto a Deus que ele recebeu muito mais do que pediu. Além de entendimento, ele recebeu riqueza e grande influência. No entanto, isso não impediu de posteriormente se desviar dos caminhos do Senhor. O prestígio, as mulheres e as alianças políticas ocuparam o lugar da sua obediência ao Eterno. Salomão perdeu o foco da direção divina, o que provocou a perda do reino de Israel pelas mãos do seu filho. Uma coisa é certa, quando a pessoa se desvia da fé, perde a direção dada por Deus e, consequentemente, a visão da fé, caso não se volte a tempo para ele. A questão de Salomão é o exemplo mais prático de uma pessoa que viveu o manancial com Deus e perdeu por causa de bobagem, né? Por causa de um erro. No 13, assim Salomão veio a Jerusalém, do alto que estava em Gibeon, e diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, os quais pôs na cidade dos carros, e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei
que houve ouro e prata em Jerusalém como pedras e cedros em tanta abundância como sicômoros que há pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão eram trazidos do Egito, e os mercadores do rei os recebiam em tropas, cada um pelo seu preço. E faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 ciclos de prata, cada cavalo por 150. E assim, por meio deles, eram para todos os reis dos hebreus, dos heteus e para os reis da Síria. Realmente, ele soube ser um grande rei, Salomão, né? Mas que pena que ele se perdeu. Salmos 72. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. O comentário diz o rei Jesus. Esse salmo prefigura o reinado do Messias. Inclusive, alguns versículos retratam o próprio Senhor Jesus como aquele que governa com autoridade e justiça e provê as necessidades do povo. Isso significa que toda pessoa que faz dele o seu rei é direcionada a ter uma vida abundante em todos os aspectos. Então, nós também estamos vendo um salmo destinado a Salomão, né? Ele que viria a reinar como filho do rei. 3. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que emudecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá, porquanto durará a lua. Comentário do 7, florescerá o justo. O reinado do Messias é superior a qualquer governo humano, pois enquanto os reis lutam para alcançar a paz e a justiça para o seu povo, o Senhor Jesus estabelece o seu domínio com abundante paz. Além disso, ele não somente executa a justiça, mas também faz os justos florescerem na terra. E ele quer ser o rei da nossa vida, né? Ele quer ser o rei da minha vida, da sua vida e, consequentemente, a paz que nós encontramos, ela está dentro de nós por termos ele como nosso rei. Por fora é guerra mesmo, mas por dentro há uma paz indescritível. E Deus deu paz para o reinado de Salomão, né? E eu acho que esse foi um dos grandes problemas para ele. 8. Dominará de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará as almas dos necessitados. Libertará as suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. O comentário diz, compadecer-se-á. Os homens podem ser cruéis aos exercerem autoridade a ponto de não se compadecerem dos aflitos e desamparados. Contudo, o Senhor Jesus se interessa por eles. O Filho de Deus promete socorrê-los e cuidar exclusivamente de sua causa. Precisamos orar e trabalhar para que o reino de Deus chegue até as pessoas, a fim de que elas conheçam que o seu governo é justo, bom e imparcial. Então, esse é o reino de Deus que quer ser estabelecido em você. No Pai Nosso você diz isso. Santificado seja o seu nome. Quer dizer, na minha vida, eu santifico a minha vida para que eu possa receber o reino de Deus. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade como ela é feita nos céus. Então, se eu quero que a vontade de Deus seja feita, primeiro eu tenho que me submeter a ela. E aí o reino de Deus vai estar na minha vida. No 15. E viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra sobre as cabeças dos montes, o seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele.
todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Aqui acabam as orações de Davi, filho de Jessé. Nos próximos vídeos nós vamos terminar de ler os Salmos 119. Então, nós hoje terminamos, né? Vamos dizer assim, terminamos entre aspas os Salmos. Vamos só encerrar o 119, porque ele é bem grande. Talvez seja dividido até em 2 vídeos, não sei, porque eu gosto de comentar algumas coisas e talvez até coisas que passem que eu poderia comentar, mas passou, e você pode fazer isso através do comentário. Seu comentário aqui é muito valioso. Coloca aí o que Deus tem falado consigo, tá bom? E, claro, se você tem gostado desse conteúdo, nos ajude dando o seu gosto, se inscreva no nosso canal e, claro, mande esse vídeo para aquelas pessoas, incentivando elas a ler a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta de toda religiosidade. Até rimou, né? Tá bom? Que Deus continue abençoando você abundantemente. Fique bem.